Não há nada melhor que nós possamos fazer a não ser nos prostrar diante de Deus e adorá-lo, como estamos fazendo hoje. Nos dispor diante de Deus, diante da presença de Deus, é o melhor que nós podemos fazer para a nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje na mensagem. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em João, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 3. Estamos lembrados que no capítulo 11 de João, nós vimos a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. No versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê em mim, jamais verá a morte. Agora, no capítulo 12, logo no início, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que Jesus quer dizer a respeito da morte. E nesse capítulo ele vai dar o primeiro sinal da sua própria morte, na morte de Jesus em nosso lugar. Nas outras mensagens a gente vai falar mais disso. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre Maria e sobre o exemplo que ela nos dá. E é uma ação que Maria fez e que está relatada aqui, que faz com que Jesus fale da sua morte pela primeira vez para os discípulos. Queria que vocês lessem João 12, de 1 a 3. Mantenham as Bíblias abertas, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estar em tua casa nessa manhã. Nós adoramos ao nome do Senhor e nos prostramos diante da tua presença nesse momento, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos quem tu és e agora estamos atentos para que tu fales conosco, que sabemos que a tua palavra tem o poder de transformar os nossos corações. Por isso, dê a cada um de nós condições de ouvir e entender a tua palavra. Peço em nome de Jesus. Nesse pequeno texto que nós lemos agora, nós vemos aqui um cenário, uma história que eu quero contar para você de novo. Lembram-se que Jesus tinha ressuscitado Lázaro há algum tempo atrás, aqui no capítulo 11. Pouco antes da Páscoa, Jesus estava indo para Jerusalém e parou ali naquela mesma aldeia. E foi feito ali um jantar para Jesus. Prepararam um jantar para Jesus onde estava presente Lázaro, aquele que estava morto. E que Jesus disse: sai para fora. Lembram-se disso? Aquele cenário então de muita alegria, onde uma pessoa que estava morta já há 4 dias e enterrado, estava jantando agora junto com eles. Estava então Jesus ao centro, os discípulos ao redor, e aquele que recebeu o milagre, que foi Lázaro. Marta, uma das irmãs de Lázaro, estava como sempre servindo à mesa, entregando ali a comida, dando ali a bebida a eles. Então, uma cena ganhou a atenção de todos, algo muito diferente. Maria, a outra irmã de Lázaro, chega então e vai até aos pés de Jesus e se abaixa aos pés de Jesus. E ela estava na sua mão com um jarro cheio de um perfume muito caro. E ela pega aquele perfume e derrama aos pés, nos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. E depois enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Você consegue se imaginar fazendo isso? Um perfume tão caro que no versículo 5, se você for verificar aí, um dos discípulos, que era aquele que era o tesoureiro, reclamou um pouquinho e falou: olha, a gente não podia ter vendido esse perfume e dar para os pobres pelo menos, porque a gente teria 300 dinheiros. Isso mostra o quanto era caro aquele perfume. Só para vocês terem ideia do valor daquela época, o que o discípulo diz aqui que eram 300 dinheiros, equivalia a quase 1 ano de salário. Foi o valor que ela se desprendeu dela para fazer algo para Jesus que ninguém ali estava percebendo. Mais à frente um pouquinho no texto, você pode ir em casa continuar lendo e você vai entender isso. Vai dizer que próximo à casa e perto ali, olhando aquele jantar, havia também muitas pessoas que foram até lá ver Lázaro, porque sabiam que ele tinha ressuscitado. Então tinha várias pessoas ali que foram ali para ver Lázaro. Então eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante agora. Havia ali naquela cena vários olhares,
várias pessoas olhando para coisas diferentes. Nós temos um jantar que foi feito em gratidão a Jesus por um milagre que ele realizou. E inicialmente as pessoas que prepararam aquele jantar, aquela ceia, estavam vendo e agradecendo um grande milagreiro, alguém que fez um grande milagre. E esse é um primeiro olhar, reconhecer o poder de Deus sobre Jesus Cristo. Marta estava ali servindo a Jesus e servindo os discípulos. Ela estava trabalhando, ou seja, ela estava dispensando o seu trabalho a serviço daquele que era o convidado especial. Pessoas estavam em volta, sem participar do jantar, mas observando, porque queriam ver Lázaro, porque sabiam que ele tinha ressuscitado, tinham ouvido falar. E aí, nesse caso, Jesus já fica um pouquinho de lado, porque o foco dessas pessoas era ver Lázaro, curiosidade. Os discípulos estavam ali jantando, mas pelo menos um deles estava de olho no dinheiro que estava sendo desperdiçado. Tinha um ali que o foco dele era o ganho pessoal, Judas. Tanto é que no versículo 6 e 7, João explica que Judas não fez isso porque amava os pobres, mas porque ele tinha a bolsa e ele roubava dinheiro da bolsa. Está escrito ali. Então tinha ali olhares em Jesus com gratidão, oferecendo serviço a Jesus. Tinha outros olhares daquela multidão para Lázaro, com curiosidade, querendo ver aquele que estava morto e agora reviveu. Tinha gente ali preocupada e olhando, ganho pessoal, o que eu posso ganhar com isso? E tinha um olhar ali especial em direção a Jesus. O olhar de Maria era um olhar especial para Jesus, desprezando tudo que estava ao redor e qualquer coisa que podia trazer constrangimento para ela. Ela foi, provavelmente, num cantinho da sua casa onde ela tinha guardado algo de muito valor, um perfume muito caro. Provavelmente ela juntou muito tempo de trabalho colocando aquele perfume ali. Lembre-se que o valor que foi colocado aqui era de mais ou menos um ano inteiro de trabalho. Então, Maria não olhou para o valor que estava em sua mão. Ela olhou para o valor que estava em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Jesus com esse olhar, nada mais tem valor em nossa vida. Apenas Cristo tem valor. Então ela entrou naquele lugar. Ela foi diretamente até Jesus e sem nenhum constrangimento, ela abaixou-se aos pés de Jesus. Pegou os pés de Jesus e derramou aquele perfume e lavou os pés de Jesus com ele. A ideia que nos dá é que ela acariciava os pés de Jesus, passando o perfume em Jesus. Então ela pegou os seus próprios cabelos, que eram um sinal de honra para a mulher, e como se fosse uma toalha, ela enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Jesus disse sobre aquilo ali que ela estava fazendo isso para a sepultura de Jesus. Ela não sabia disso. Quando os discípulos disseram, em particular Judas, que havia ali um desperdício de dinheiro, Jesus disse a eles que ela estava fazendo aquilo, preparando Jesus para o dia da sepultura. Porque quando, naquela época, alguém morria, uma das coisas que a família fazia com o corpo do seu morto era passar alguns perfumes no corpo e depois de enrolá-lo. Lembram-se quando no capítulo 11 de João, Jesus disse, tira a pedra? Então disseram a ele, não, Jesus, já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele foi sepultado. Então havia o costume de quando a pessoa morria, eles passavam um tipo de perfume, não era esse que Maria usou, era um perfume mais barato, óbvio, né? E passavam ali e enrolavam o corpo. Naquela cultura era uma forma de honrar os seus mortos. Quando Maria se prostrou diante de Jesus e lavou os seus pés com perfume, enxugou com seus cabelos, Jesus disse, ela faz isso preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E essa foi a primeira vez, de muitas vezes que Jesus ainda vai falar, que Jesus disse abertamente que ele morreria. O que eu quero salientar, o que eu quero focar na mensagem de hoje,
é a atitude de Maria em relação a Jesus. E aí eu quero falar um pouco mais sobre Maria. Só tem 3 vezes que a Bíblia fala sobre Maria. Uma das vezes está em João 11, que nós já pregamos da última vez. E ela, se você prestar atenção, quando fala de Maria, ela logo vai e se lança aos pés de Jesus e chora com Jesus. Num momento de muita tristeza em que Maria tinha perdido o seu irmão, ela, ao ouvir que Jesus estava perto, ela corre até ele e lança-se aos pés de Jesus em sinal de adoração. A outra vez que fala de Maria, você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10 de Lucas. Naquele momento, Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Marta estava da mesma maneira atrapalhada com muitos serviços servindo a Jesus, mas Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, atenta no ensinamento de Jesus, em sinal de atenção com o propósito de aprender de Jesus. Quem se assenta aos pés de alguém para ouvir algo, coloca aquela pessoa como seu mestre. Então ela esteve aos pés de Jesus para aprender. Ela estava agora no capítulo 11, aos pés de Jesus, para sofrer, para chorar diante do seu Deus. E agora no capítulo 12, o versículo que nós lemos, ela de novo está aos pés de Jesus. Num momento de grande alegria, o seu irmão tinha ressuscitado. Era um jantar de alegria. As pessoas estavam ali olhando para várias direções, mas Maria estava aos pés de Jesus para adorá-lo. É impossível ler esse texto sem destacar como Maria, de fato, cria em Jesus Cristo. Como em cada situação da sua vida, ela se colocava aos pés daquele a quem ela amava e tinha como seu Deus. Ela aprendia com Jesus aos pés de Jesus. Ela sofria e chorava, mas aos pés de Jesus, nos momentos de maior alegria, onde ela estava? Ela estava aos pés de Jesus e dava uma honra tão grande a Jesus que até os seus próprios discípulos se admiravam. Ao dispensar nos pés de Jesus aquele perfume tão caro, ela colocava claramente que o único valor da vida dela era Jesus. A pergunta que fica agora para todos nós é: o que tem valor em sua vida? Se te pedissem hoje para abrir mão de tudo e ficar aos pés de Jesus, o que você faria? Na verdade, quando nós chamamos as pessoas a crerem em Cristo, é isso que nós estamos dizendo. Crer em Jesus Cristo não é dar uma festa para Ele, é estar aos pés dele. Será que nós estamos vivendo aos pés de Jesus em todos os momentos da nossa vida? Quando você tem que aprender, você tem aprendido aos pés de Jesus, ou seja, é a palavra de Deus que tem guiado a sua vida? Porque quando nós estamos olhando para a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus, ou ouvindo uma mensagem de Deus como essa, com o propósito de aprender e mudar a sua vida, nós estamos aos pés de Jesus, com o coração aberto para aprender de Jesus, querendo de coração ser igual a Jesus. Porque todos os ensinamentos de Jesus são um exemplo para que nós sejamos assim. Nos momentos de dificuldade, que a gente, vez ou outra, passa. Momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de choro. Todos nós passamos por momentos assim. Também é hora de estarmos aos pés de Jesus, ao invés de reclamarmos da vida. As coisas que dão errado na nossa vida, seja por um estranho, um inimigo ou qualquer outra coisa, são oportunidades que Deus nos dá para estarmos diante dele em oração e chorarmos diante dele aos pés de Jesus. Então, em momentos de dificuldade, ao invés de reclamar, clame a Jesus aos pés dele. Mas há momentos de alegria e de grande alegria. Daqui a mais um pouquinho de um mês, estaremos aqui numa festividade de um mês inteiro de Natal. Será que nós estaremos aqui festejando, mas deixando Jesus de lado? Não, é hora de festejarmos sim, mas diante de Jesus, abrindo o nosso coração e depositando nele todos os nossos bens. E quando eu digo todos os nossos bens, não é dando as coisas para a igreja, não. É colocando Jesus como principal em nossa vida.
nós precisamos aprender a dar ou enxergar o valor de Cristo em nós. Provavelmente, nas festividades de Natal, vai ter gente aqui olhando como a humana é bonita. Outros estarão, puxa, quanta caça nós temos, como foi boa a pescaria. Haverão visitantes aqui e eles provavelmente estarão vendo assim, puxa, que festa bacana que Tauanã fez. Outros estarão se pintando, se enfeitando todos para uma dança bonita. Quem de nós estará prostrado diante de Jesus enquanto faz isso? Dando a glória devida a Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Que hajam danças, que haja muita caça e muita pesca. Que hajam pessoas bonitas, enfeitadas. Essas coisas são boas. Mas que acima de tudo haja um coração quebrantado diante de Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Mas para que Ele seja seu Salvador, Ele tem que ser, antes de tudo, o seu Senhor, o seu dono. Não se deixe distrair com as coisas que existem no mundo. Não se deixe distrair com as coisas que o mundo dá valor. Porque há muitas pessoas colocando valor nas coisas, seja no seu barco, no seu motor, na sua casa de farinha, na sua roça, ou no quanto de dinheiro você já tem guardado. Todas essas coisas são boas e servem para nós, elas têm valor. Mas o dia em que o nosso Salvador vier para buscar os seus, todas essas coisas ficarão para aí. Então viva essa vida, adquira coisas, faça as suas festas, mas faça isso diante do Senhor, sabendo do valor que Cristo tem. Em nosso coração, o tempo todo, nós devemos estar prostrados diante de Jesus, como Maria, como se nós estivéssemos derramando o mais precioso que nós temos nos pés de Jesus. E eu quero terminar a mensagem de hoje com uma pergunta. O que você tem de maior valor? Cada um provavelmente pensou em alguma coisa. Mas eu, independente do que vocês podem ter pensado, eu posso dizer o que vocês têm de maior valor. O que você e eu temos de maior valor é a nossa vida. Eu queria que, entendendo essa mensagem, cada um de vocês pudesse em seu coração, lá dentro de você, se prostrar diante de Jesus e derramar a sua vida sobre os pés de Jesus, porque Ele morreu por você. E Ele reviveu por você. E Ele voltará para buscar você. Derrame sua vida aos pés de Jesus.